papo falando agora sobre outra polêmica, tá? Que, não, gente, não tem como eu falar, mas aqui, ó, a gente não toma nenhum lado político, nem eu nem o Aaron, mas, gente, eu preciso falar que é o William Bonner, né? Ontem o nome de jornalista William Bonner foi parar nos assuntos mais comentados da internet em primeiríssimo lugar, tá bom, gente? William Bonner ontem quebrou todos os protocolos da TV Globo e, de uma certa forma, gente, ele desabafou. William Bonner, que vem sido atacado aí por bolsonaristas, né, por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, acabou ontem dando uma lavada na sua alma, assim, porque William Bonner aproveitou a entrada do Jornal Nacional e o meio do jornalístico ali para atacar o presidente Jair Bolsonaro, reforçando que as manifestações do dia 7 de setembro, ou seja, a data de ontem, foram atos antidemocráticos, né? E também com falas golpistas. Bom, isso daí não é opinião minha, isso daí foi o William Bonner quem falou. Ele foi parar nos assuntos mais comentados justamente por isso, tá? Por quê? Porque geralmente a gente sabe que o jornalismo, ele segue um protocolo, ele segue o TP, né? Só que aquilo que está escrito justamente por redatores, que escrevem ali o que o jornalista vai ler naquela câmera que na verdade é um espelho, certo? Todos os jornalistas fazem isso, inclusive programas de televisão. Mas William Bonner ontem, em um certo momento, ele não leu esse TP. E aparentemente ele falou ali, gente, de uma certa forma, de dentro dele, ele desabafou sobre o presidente Jair Bolsonaro e tudo que o presidente, os atos aí acabaram se manifestando. Eu vou reproduzir para vocês, gente, o que o William Bonner falou sobre o presidente Jair Bolsonaro, tá? O primeiro vídeo aqui é esse momento em que ele desabafa. Eu quero saber se vocês concordam com o William Bonner ou se vocês discordam do William Bonner, tá? Olha só, queria reforçar, por favor, não me ataquem, gente, não sou eu que estou falando, estou fazendo o meu papel aqui, e o William Bonner, ele é um jornalista da televisão, e é o meu dever aqui explicar para vocês por que o nome do jornalista foi parar nos assuntos mais comentados da internet, tá? Então, eu vou mostrar para vocês o que o William Bonner falou sobre o presidente Jair Bolsonaro, tá? Na volta eu quero os comentários de vocês, porque teve muita gente também criticando, falando que o William Bonner deveria ter sido mais respeituoso e profissional sobre isso. Foi. O Brasil assistiu hoje a uma demonstração de desprezo pela Constituição, promovida e insuflada pelo presidente da República. Em diversas cidades, milhares de bolsonaristas participaram de atos com pautas que afrontam a democracia, como a intervenção militar e a destituição de ministros do Supremo Tribunal Federal. Em Brasília e em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro discursou. Voltou a atacar governadores e prefeitos que tomaram medidas de combate à disseminação do coronavírus. Voltou a atacar integrantes do STF. Voltou a atacar o sistema eleitoral brasileiro. E no dia da independência, Bolsonaro elevou a temperatura da crise institucional que ele mesmo criou e tem alimentado. Bom, esse daí foi um trecho, então, do William Bonner. Ele critica aí o Bolsonaro e diz que ele teve tom golpista, hein, gente? É uma acusação muito séria, o que acabou acarretando aí acabou levando o nome do William Bonner para os assuntos mais comentados da internet. E ele foi além, tá, gente? Na chamada principal ali do Jornal Nacional, que a gente fala aqui que é a escalada. Escalada é aquilo que eu também faço aqui. No começo do programa eu falo tudo que eu vou falar durante o decorrer de uma hora aqui. Então o Jornal Nacional também tem a escalada dele. E durante a escalada do Jornal Nacional, o William Bonner, já na primeira frase, rasgou o Jair Bolsonaro no meio, falando que o que aconteceu ontem foi um desrespeito com a nossa bandeira, tá bom? Presta atenção e na volta eu quero os comentários de vocês. O William Bonner tá certo ou não tá certo? Inclusive, vou até montar a enquete agora para vocês. Vão voltando. Foi. Boa noite. Boa noite. O desrespeito à democracia com as cores da nossa bandeira. Em diversas cidades brasileiras, bolsonaristas insuflados pelo presidente da República usam o verde e amarelo, mas atacam pilares da Constituição. Faixas pedem intervenção militar. A destituição de ministros do Supremo. Em tom golpista, o presidente discursa diante dos manifestantes em Brasília e em São Paulo. Diz que respeita a Constituição. Mas, na mesma frase, volta a ameaçar o STF. O chefe desse poder enquadra
Bolsonaro anuncia uma reunião do Conselho da República, que tem por atribuição se pronunciar sobre intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Mas os chefes dos poderes legislativo e judiciário dizem que não têm conhecimento da reunião. Bolsonaro afirma ainda que não vai mais cumprir decisões do ministro Alexandre de Moraes. E juristas veem crime de responsabilidade do presidente. O atentado à independência e harmonia entre os poderes e o descumprimento de decisões judiciais configuram, em tese, a prática de um crime de responsabilidade pelo presidente da República. O presidente da Câmara, Arthur Lira, não se pronuncia. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que o que deve unir os brasileiros é a defesa do Estado Democrático de Direito. E manifestantes contrários ao governo saem às ruas em defesa da Constituição e pedem vacinas, alimentos e emprego. O Jornal Nacional está começando. Boa noite. Boa noite. Bom, gente, essa foi a escalada do Jornal Nacional, até um pouco mais longa do que o de costume, tá? Porque aí uma escalada, geralmente, ela costuma ter cerca de 30, 40 segundos. Essa foi de 1 minuto e 45, uma puta de uma escalada, né? E quando eu digo puta, não é no sentido que ela foi feita, tá? Mas na duração dela foi uma escalada aí de uma quebra também de protocolos, porque nunca que uma escalada tem uma tamanha duração, a não ser quando acontece grandes tragédias, quedas de aviões, o próprio impeachment ou alguma coisa assim, tá bom? Então, o Jornal Nacional ontem aí, logo na sua abertura, rasgou já o verbo em cima do presidente Jair Bolsonaro, tá, gente? Olha só, quero saber os comentários de vocês, fiz a minha enquete aqui perguntando se o William Bonner está certo ou errado